Eu só entrei mesmo porque eu vi o link aqui lá em cima, e aí eu tinha até saído, e quando eu voltei tava o link lá em cima, tava o Henrique aqui. Aí eu só entrei para parabenizar vocês, né? Agradecer Muito também obrigado. por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Quando eu conheci o canal do Antônio e o seu canal, eu ainda não era ateu, eu era só um crítico, né? Eu era uma pessoa crítica que estava buscando conhecer, buscando entender, eu estava em busca da verdade, como se tem algumas pessoas que usam esse título, né? Em busca da verdade. E eu acabei encontrando a verdade através de canais como o canal do Antônio Miranda, o canal do Diego Ferreira, e também o canal de outros ateus aí também, né? Que eu acabei conhecendo e entrando e tal. E aí eu fui buscando, através dessas palavras que vocês apresentam, eu fui buscando, fui pesquisando, assim como o Antônio diz, não acredite em mim, vá pesquisar, vá atrás das fontes, busquem, e foi o que eu fiz, eu fui atrás, busquei, e eu vi que realmente, além do Deus bíblico não existir, também os deuses de outras religiões também não existem, e também descartei a possibilidade da existência de qualquer criador, um designer inteligente, porque analisando toda a realidade, ela mostra e prova e evidencia que não há um criador inteligente por trás de nada disso aqui. O Jason Ferrer está de volta, minha gente, e dessa vez ele veio com tudo. Quem não conhece o Jason, ele é ex-pastor, hoje ateu militante e apresentador do canal Além da Fé. Um homem que viveu por dentro essa máquina e saiu de lá sabendo exatamente como ela funciona. Nesse corte de uma live antiga, ele e outros ex-cristãos desmontam uma das engrenagens mais perversas do cristianismo: a doutrina do inferno, da predestinação e da hipocrisia crente que usa médico, mas diz que Deus cura tudo. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que ainda precisa ouvir isso. O canal só cresce com a força de vocês. E cada inscrição é mais uma pessoa que a gente tira das garras do obscurantismo. Se aparecer a opção de hypar, não pensa duas vezes. Hypa aí. E fica até o final, porque esse vídeo tem um pós-corte, que é o momento da nossa reflexão. E você não vai querer perder. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu estou aqui com Vando. Vando, boa noite para você, Vando. Você fala de onde, meu irmão? Olha, agora no momento falo de Espanha, mas eu moro em Portugal. Você fala da Espanha? Que bom, cara, que legal. E me diz uma coisa, Vando, você tem alguma dúvida? Você é religioso? Você é uma pessoa em fase ainda de tratamento mental, nesse sentido de intelectual, quero dizer? Como é que tá a sua vida aí? Olha, no momento em tratamento, né? Um processo de desintoxicação, se é que podemos assim dizer. Passei mais de uma década na igreja evangélica, né? Mais ou menos uns 15 anos. Acompanho você, Jason. Em primeiro lugar, parabéns para vocês. O Antônio, obrigado. A gente já se falou algumas vezes. E minha esposa também já entrou na sua live aí, Antônio, também para falar. Jason, eu não cheguei a ser pastor, mas eu tenho uma história mais ou menos parecida com a sua. Eu cheguei a ser diácono na Assembleia de Deus, andava pregando aí pelas igrejas em Salvador, que eu sou de Salvador, né? E só que acaba que fica insustentável crer diante de tanta como é que eu posso dizer, contradição, não é? Diante de tanta contradição, fica insustentável crer. A gente se faz tanta pergunta e chega um momento que a gente não consegue, eu não consigo mais. Por mais que eu tente, eu não consigo mais crer. E eu acho que seria até interessante fazer vocês comentarem para que os outros que... Só um minuto. Tá muito calor aqui, o celular fica meio dando sobreaquecimento. Queria até que vocês comentassem para que as outras pessoas que estão no processo possam ouvir. Como é que pode o Hitler, não é? Stalin e outros psicopatas no decorrer da história
que fizeram tantas atrocidades. E de repente a Dona Maria que paga suas contas, trabalha, sai de manhã cedo para trabalhar, sustentar seus filhos, cuida da casa, só porque ela não entrou no clube e levantou a mão para aceitar Jesus. Essa mulher vai para o mesmo inferno que esses caras, meu. Percebe a loucura insana desse pessoal. O Jason que foi cristão, ele sabe muito bem que a igreja diz que não há pecadinho nem pecadão, não é? Diga, Antônio. Vando, é pior do que isso. O que o cristianismo ensina é que se essa mulher não acreditou em Deus e esses caras acreditaram, mesmo que no último segundo de vida, eles vão para o céu e ela vai para o inferno. Olha como que é doentio. É pior do que isso que você falou. Se eles, no final, o Hitler era cristão, o Hitler a gente sabe que era cristão, os outros que não eram, no final, vamos lá, Bin Laden, Stalin, esses outros aí, no final, os caras chegaram e falaram assim, eu acho que Jesus existe, acredito em Jesus agora, quero ser salvo no sangue do Cordeiro. No final, eles vão para o céu porque Jesus perdoa os pecados, e essa mulher, independente se ela foi uma boa mãe, uma boa filha, uma boa cidadã, se ela fez caridade, independente disso, ela vai arder eternamente no inferno. É isso que é pregado, e isso pra mim é doentio. Isso. Pra mim também. Antônio, e uma coisa ainda que vocês estão falando desse cristianismo conservador e tal, aquela coisa toda. Mas se você for pegar a doutrina de Agostinho e a doutrina de Calvino sobre a predestinação, aí você vai ver que o buraco é mais embaixo ainda, porque ele vai dizer que Deus determinou, que Deus predestinou antes da fundação do universo, as crianças que iriam nascer já predestinadas para o fogo do inferno. E crianças que seriam, por exemplo, salvas independentemente da sua própria vontade, porque é Deus que escolhe. Deus escolheu o vaso de honra, né? Ele mesmo fez vaso de honra e vaso para desonra. E uma coisa interessante é que entre Esaú e Jacó, os dois meninos não tinham feito bem e nem mal, e Deus já amava um e já odiava o outro. Deus já amava um e já odiava o outro completamente. Então, Vando, o que eu quero te dizer é assim, olha, até agora, até hoje, tá? 6/8/2022, às 21h22, eu não tenho nenhuma evidência dos deuses e dos diabos das religiões. Eu queria que um cristão honesto, não é cheio de coisa, cheio de bagagem, cheio de conversa, não é isso. Eu queria que um cristão bem honesto entrasse, um religioso qualquer, e nos provasse que nós estamos errados na nossa suspeita, tá? É uma suspeita, nós temos uma suspeita de que esse universo aqui está completamente abandonado ao acaso, a coincidências, e que nós somos frutos inacabados dessa tal evolução. Agora, se existe de fato e de verdade um Deus, que esse Deus se apresentasse, mas até agora, meu irmão, nenhum Deus se apresentou e nós não vamos nos render diante dos deuses que as pessoas querem que nós nos rendamos. Exato. E chega o nível de insanidade é tão grande que existem pessoas, por exemplo, a minha mãe estava me falando esses dias, tem um vizinho nosso lá, que ele perdeu a esposa dele sofreu um câncer, eles são cristãos há muitos anos, e ela teve um câncer e morreu. E a coisa é tão absurda, cara, que ele chega a dizer, o marido dela chega a dizer que Deus levou a esposa dele para que ele pudesse colocar a vida dele no altar, porque ele não estava tão comprometido assim com a causa cristã, e Deus levou a esposa dele para que ele tivesse um comprometimento maior com a causa. E eu fico, meu Deus do céu, essas pessoas... Algumas eu acredito até que são inocentes, estão ali até que chegue um momento em que elas olhem para a vida e se libertem, né? Agora, outras eu vejo que talvez se fizer algum tipo de tratamento vai diagnosticar algum nível de psicopatia, porque tem alguns que chegam a dizer que eles, em detrimento de outro cristão da mesma igreja, é mais especial do ponto de vista divino do que o próprio outro
irmão dele da igreja. Alguns chegam a dizer que é menina dos olhos de Deus. Então, essas pessoas aí que ameaçam, inclusive, os outros de morte, dizendo que se alguém mexer com ela, Deus vai matar quem mexeu com ela. Então, eu acho que chega a beirar ao nível de psicopatia, meu. Se for fazer algum tipo de consulta com psicólogo ou com psiquiatra, é capaz de diagnosticar qualquer coisa. É muito perigoso isso, mas é muito perigoso mesmo. Exato. Então, o que nós estamos fazendo aqui, simplesmente, meu irmão, é pedindo a ajuda das pessoas para que nós possamos, juntos, sermos mais fortes para mostrarmos essa realidade para as pessoas. Nós somos o contraditório nos aparatos jurídicos. Não tem um contraditório? Não tem que ouvir o contraditório? Nós somos esse contraditório. Nós mostramos a outra parte da moeda, porque eles querem pregar a moeda no chão e dizer que a moeda só tem aquela face. A gente desprega com muito sacrifício e mostra para as pessoas, não, tem a outra parte também. Por isso que os religiosos nos odeiam. Certo? Porque nós somos a pedra no sapato deles. Nós somos o problema para a economia e para o lucro deles. Entende? Então nós estamos aqui de coração aberto mesmo. Aqui diante de agora 700 pessoas, estamos de coração aberto para que as pessoas nos convençam. Só que elas não conseguem através só teoria. Por exemplo, Jesus quando conversava aqui dentro da Bíblia, tá bom? Jesus quando conversava, Wando, com as pessoas, você pode ver qual foi o momento que Jesus usou Sócrates. Qual foi o momento que Jesus usou Aristóteles, ou as vias de Aristóteles, ou o fundamento, a lógica aristotélica? Qual foi o momento? Nenhum. Qual foi o momento que Jesus foi lá e falou alguma coisa de Parmênides, né? Ou falou das quatro... da matemática de fulano, de Beltrano, da física, da química, nada, nunca falou isso. A única coisa que Jesus, aqui nos evangelhos, na Bíblia, o que Jesus falava era: veja o que eu faço, é isso. Jesus fazia. Quando perguntaram para ele, tu és o Cristo que realmente viria ou devemos esperar outro? O que foi que Jesus falou? Vai e diga a João o que tendes visto e ouvido. Os mudos falam, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos andam. Quer dizer, tudo isso, os mortos ressuscitam. Então é prática. Quando a gente recebe cristão aqui, são cristãos mornos, cristãos como estão lá em Apocalipse. O próprio Apocalipse detona com esses cristãos. Ou você é quente ou você é frio, porque o morno, o crente morno, o crente teórico, porque é hebraico, é grego, é alemão, é inglês. O crente morno eu hei de vomitar da minha boca. Esse crente não presta. Mas Senhor, nós pregamos em teu nome. Senhor, nós falamos em teu nome. Ele falou: afastai-vos de mim, malditos, miseráveis e condenados dos quintos dos infernos, porque eu nunca vos conheci. Vai para Satanás. Quer dizer, a Escritura condenando o estilo e o comportamento de vida desses crentes. Qual era do crente? Ser como Jesus, caramba! Qual é o discípulo que não é igual ao mestre? Tem que ser igual. Jesus falou, vocês, olha o que Jesus falou, vocês só serão os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que é que Jesus mandou fazer? Cara, faça o que eu faço, vocês farão as mesmas obras que eu. Aí eu perguntei a algum cristão fazendo a mesma obra. O cristão mais fingido, o cristão mais safado, aquele cristão mais derrotado, ele vai dizer, sabe o quê? Eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Esse é um cristão safado, rapaz, que deve ter vergonha no meio da lata dele. Isso nunca foi crente. Aí chega crentes com teoria. Eu não aguento teoria. Ficar o tempo todo eu não vou, cara, fazer isso, meu irmão. A única coisa que eu pedi, você é cristão? Sou. Você pode se identificar como cristão? Eu sou cristão e posso me identificar. O que foi que os apóstolos disseram? Olha, quando tiverdes alguém enfermo entre vós, Tiago, quando alguém, qualquer um, estiver enfermo entre vós, chame o SAMU. Foi isso que falou? Foi isso? Chama os presbíteros da igreja. Putz, caramba, finalmente, é isso daí, é essa resposta que eu queria dos cristãos. Aí o cristão diz, não, mas foi Deus que criou a medicina, foi Deus que inspirou os médicos. Não
pode Deus ter dado conhecimento para os médicos. Por que não pode? Porque os médicos ainda perdem pessoas na maca, na sala de cirurgia. Tem gente morrendo. Não é Deus que está ali. Outra coisa, os médicos não têm resposta para todas as doenças que são incuráveis, doenças muitas vezes crônicas. Os médicos não têm. A medicina ainda não tem. Então, que sabedoria que Deus deu é essa? É uma sabedoria progressiva, entendeu, meu irmão? Qual é a sabedoria progressiva? É aquela sabedoria onde o médico descobre hoje, a medicina descobre a cura para o coronavírus, aí foi Deus. Descobriu a cura para a AIDS. Ah, olha aí, tá vendo como é que Deus tarda, mas não falha. Tá vendo aí como é que Deus é? Então, é assim que o crente trabalha. E esse crente é a pior espécie de crente que se pode ter na vida, porque ele não é honesto. Se ele fosse honesto, ele não buscaria tratamento. Ele entenderia aqui como Jó entendeu. Jó não foi para os médicos, Jó entendeu perfeitamente que tudo aquilo, ó, tá aqui com óculos, os óculos. Eu estou assim danificando a minha visão. Por qual motivo? Porque é Deus com plano. Deus tem plano. Senão meus olhos estariam bons. Ora, não é Deus que está por trás de tudo isso? Entendeu, meu irmão? Isso é o seguinte, Jason. Aquelas crianças que você chega para ela e diz assim, olha, o coelhinho da Páscoa não existe, tá bom? Papai Noel também não existe. E você vem tentando mostrar para elas a realidade da vida e ela se joga no chão, é birrenta, chora, reclama e diz, existe sim. Ela quer que a todo custo exista para que ela não sofra aquela desilusão. Então é como esse pessoal. Por mais que você prove para ele as incongruências, mostra com todas as evidências as incongruências da religião, ele se recusa a acreditar, porque prefere viver na ilusão, né? Prefere viver na fantasia. Richard Dawkins, tá aqui, ó, tá vendo? Biólogo molecular, tá? Trazendo ciência para você. Esse outro aqui, um grande debatedor em guarda, é o William Lane Craig. Se você pegar o livro do William Lane Craig, pergunta em qual página ele usa a Bíblia aqui. Qual página que ele usa a Bíblia? Veja, qual o versículo que ele se utiliza? Nem ele confia. Nem ele mesmo confia. Ele não usa a Bíblia para não quebrar os argumentos dele. Você vê que muitos cristãos, quando entram aqui, querem sair da Bíblia. Eles acreditam na Bíblia, acreditam em Jesus, acreditam na ressurreição, mas eles não querem se utilizar da Bíblia para poder montar os seus argumentos. Por quê? Porque não existe subsídios teóricos e práticos dentro da Bíblia. A Bíblia é somente um livro de aberrações, uma coxa de retalhos de outras religiões unificadas numa coisa só. Então, por favor, gente. Quando convém é bom usar a Bíblia, né? Quando não convém, rapidinho. Deixa eu só fazer só uma correção aqui. Tem um comentário aí do José Guilherme Cagnin falando assim, o Antônio dando a entender que eu não estudo história, o comunismo, essas coisas, na hora que eu falei sobre o Stalin. Eu falei assim, Antônio disse que o Stalin criou um culto. Cara, não acredita em mim, você ou ninguém não. Abre uma aba aí do lado e coloca assim, ó, Pavlik Morozov, tá? Que você vai ver que foi um mito de um menino criado para substituir Jesus Cristo, para culto ao Estado. Não acredita em mim, vê aí se não foi isso. Sabe qual é a história do garoto? É que ele denunciou o pai, que o pai ele não queria aceitar a integração ao Estado, e aí a família pegou esse menino e esquartejou esse menino, matou esse menino. E aí esse menino foi alçado a um posto de Jesus pela União Soviética. Então quem não estuda são vocês. Não acredita em mim. Abre aí do lado e verifica. E quem tá falando aí que Hitler não era cristão, bota aí padres e nazismo. Do lado aí, bota aí cinto nazista, vai estar lá Deus conosco. Hitler falava que matava judeu porque eles tinham matado Jesus, tá? Então não acredita em mim não. O Google tá aí. Hoje tá aqui, ó, na palma da mão. Todo mundo pode abrir uma aba e pesquisar. É muito simples. Pode continuar, desculpa interromper. Não, tranquilo, Sim, Jason. Então, meu irmão, é isso. Aqui o que o Antônio tá falando aí tá aqui, ó, tá bom, pessoal? Tá aí, ó. Vocês podem pesquisar, deem uma olhada, tá bom? Você vai perceber que uma coisa tá ligada à outra. Religião, olha, a política. Aliás, a religião, ela foi construída para poder infantilizar as pessoas mais carentes.
A política é para obrigar as pessoas a serem infantilizadas, entende? Então uma coisa está ligada à outra. Infelizmente é desse jeito e sempre foi desse jeito. Sempre vai ter pessoas querendo te enganar. Se houvesse pessoas hoje aqui, Vando, de verdade, pessoas sinceras quando entram aqui e dizem assim, Jason, eu não sei explicar por que Jesus pediu para curar e hoje a cura não acontece. Ah, Jason, mas aí a cura era somente alguma coisa específica para aquela hora, para aquele tempo. Mentira! Eles não querem fazer isso porque eles sabem que não vão fazer. Veja, é só você olhar Elias. Antônio estava falando sobre isso na live de ontem, na live dele. Quem puder, por gentileza, quem não conhece ainda, pessoal, vai lá na live do Antônio, tá? O Teologia Reversa, Antônio Miranda, canal maravilhoso, tá aqui junto com a gente. O que acontece? Elias, ele fez assim, ó, chegou 50 mil homens para prendê-lo. Veja se eu tô mentindo, Antônio. E aí, Elias orou. Ele não pediu nada para Deus, nada. Deus não tinha falado nada para ele anteriormente. Ele só orou e o fogo desceu do céu e consumiu 50 mil homens. Depois vieram mais um exército com mais 50 mil homens. Elias orou de novo. Deus, peço o céu agora para derreter esses 50 mil homens. E o fogo do céu desceu e consumiu todo mundo. Pela terceira vez agora, para você ter uma ideia. Terceira, o fogo do céu desceu e consumiu mais 50 mil homens. E Elias saiu dali, certo, como um homem de Deus. E hoje, quando a gente pede para que um cristão possa pelo menos nos consumir, pelo menos mandar um fogo do céu, pelo menos mostrar alguma utilidade como um crente. Ah, é porque nós devemos amar o próximo. Foi só isso que Jesus falou, amar o próximo? Por favor, gente. Ô Jason, e o Elias nem orou, ele disse, caia fogo do céu e consuma você e os seus 50. Exatamente. Nem sequer foi uma oração. Né? E posteriormente, eu não sei se foi antes ou se foi depois, eu perdi a ordem agora que eu nunca mais li a Bíblia, mas em outra ocasião ele disse, a partir de agora, segundo a minha palavra, não vai chover sobre Israel durante 3 anos e meio. Ele não fez oração, ele disse, segundo a minha palavra. E depois, quando choveu também foi segundo a palavra de Elias. Não foi oração nem nada. Né? Foi segundo a palavra dele. Então, Olha, e quer que eu te fale uma coisa? A Bíblia serve quando convém, não é? Olha, e quer que eu te fale uma coisa? A Bíblia serve quando convém. Veja o que diz Tiago 5, 17 e 18. O Tiago olhou para aqueles irmãos que estavam ainda... Viu, Antônio? Desculpa aí, nós já batemos 2 horas, me perdoe, viu? Já estamos terminando. Mas, veja, quando Tiago, observando aqueles irmãos daquela igreja, porque Elias era Elias, eu não sou Elias. Aí Tiago falou, ei, para com isso, deixa dessa doideira de vocês. Elias era um homem como nós, suscetíveis a erro, suscetível a tudo. Então você tem o mesmo poder que existe sobre Elias, não há problema, diferença alguma. Isso está escrito em Tiago 5, 17 e 18. Tiago talvez seja o cara mais prático, menos teórico dentro de todos os escritores da Bíblia. Eu vejo cristão fazendo isso? Não, eu vejo cristão na fila do SUS, esperando 7 meses, 8 meses, 1 ano para fazer um tratamento com o médico. Por que não pede a Deus, cara? É tão fácil. Eu não peço a Deus porque Deus colocou aqui a medicina. Mas peraí, quem é que conhece você por dentro e por fora? Quem conhece você mais? É Deus ou os homens? Quem conhece mais é Deus. Então por que você não vai se tratar com Deus? É porque eu não confio. Eu não queria dizer isso, não, mas eu não confio em Deus. Então, por favor, né, cara? Olha aí o biólogo, fala aí, cara, beleza, meu brother? Como é que você tá, cara? Olha, eu vou dar uma saída, que eu vou dormir agora, tô trabalhando, eu que agradeço aí, tá? Obrigado, valeu, um abraço. Valeu, Vando. Meu amigo. Cara, eu subi aqui pra falar com vocês um pouquinho, que eu também vou ver Sandman agora, que saiu, né? Mas eu queria falar um pouquinho aqui, porque, meu irmão, eu comecei a ver, eu ainda não vi tudo, né? Acho que eu vou fazer um react do Jason. Não, deixa eu falar duas coisas. Aqui a medicina. Mas peraí, quem é que conhece você por dentro e por fora? Quem conhece você mais? É Deus ou os homens? Quem conhece mais é Deus. Então por que você tá dando retorno aí? Você lê aí, Jason. O retorno aqui. São eles aqui, são os dois. Mas eu queria falar duas coisas, Jason. Primeiro, que eu adoro quando você
pega dentro da própria Bíblia e fala: meu irmão, tu é um crente morno, você não é quente, vou vomitar, porque isso é foda. Agora, sobre o vídeo que você, Jason, fez, né? Uma boa noite pro Antônio, que também, que eu acabei não falando, que eu tô empolgado aqui com os dois, né? Boa noite pros dois. Mas a pergunta mais específica pro Jason, depois o Antônio pode responder. Jason, você fez um vídeo que me deixou chocado, que foi o fato de você perguntar às pessoas na rua sobre o que eles fariam com o ateu. O cara falou que mataria, etc. Eu tava vendo lá umas coisas bizarras, entregaria e tal. O que você tem Você ficou chocado com isso? O que te passou na cabeça? Nem chocado, nem surpreendido. Porque era o que eu já esperava. Eu só mantive o controle, a paciência, a prudência, né? O autocontrole no sentido de perguntar para as pessoas e ser imparcial quanto àquilo lá, porque eu não posso chegar e me manifestar, dizer que é aquilo outro, enfim. Então eu tive que ter sangue de barata nesse momento, e ao mesmo tempo para entender essa perversidade educacional dentro do Brasil, a ponto de infectar a vida intelectual e cognitiva dessas pessoas, a ponto delas montarem um preconceito tão gigantesco contra os ateus, sem pelo menos saberem o que é o ateu. O que o ateu quer dentro da sociedade? Qual é a política do ateu? O que é a expressão do ateu? O que realmente o ateu ele quer para si e para a humanidade? Eles não sabem. A única coisa que eles querem é combater sem uma justificativa plausível. E isso realmente é muito danoso para a sociedade, biólogo. E tu, Antônio, o que você achou do vídeo? Cara, foi o que eu falei na live ontem, né? É uma coisa que choca a gente, apesar da gente saber que isso acontece, mas quando a gente vê é outra coisa, né? Quando a gente ouve, quando a gente vê, quando é gráfico, a coisa é um pouco diferente. E a galera já tá pedindo pro Jason ir nas ruas. Não sei se você viu a série da HBO Max, né? O Pacto Mortal, com o caso da Daniela Pérez, que o cara agora que é o pastor, ele agora virou pastor, né? Aí já pediram pro Jason ir na rua e perguntar: olha, você deixaria o seu filho ser cuidado pelo... Como é que é o nome dele mesmo? De Paula, né? Guilherme de Pádua, né? Você prefere quem? O Guilherme de Pádua, que hoje é lavado no sangue do Cordeiro, é pastor? Ou você prefere... Ou você votaria, por exemplo, num ateu, que nem o biólogo Henrique, que é um pesquisador, que é um pai de família? Você votaria em quem? Com certeza as pessoas, já é previsível, a maioria vai falar: não, eu vou votar nesse aqui que é pastor, né? Prefiro esse aqui que é lavado no sangue do Cordeiro. Ah, mas esse outro aqui é ateu não. Então já é uma coisa que a gente meio que já antecipa, né? Uma coisa que a gente já sabe que é isso que a galera pensa. O ateu a pessoa foi tão doutrinada que o ateu ele fica no substrato da lama, do esgoto da sociedade. Isso que é verdade. O ateu hoje é visto como... A pessoa nem conhece, nem sabe quem você é, não convive com você, mas passa a te odiar só pelo fato de você ser ateu, né? Tá sem áudio, Jason. Ah, tá. O vídeo que o biólogo Henrique tá falando é esse vídeo aqui, pessoal. Tá vendo? Eu entrevisto pessoas aqui. Ateu bom é ateu. Não posso falar aqui, vocês leiam aí, tá bom? Não posso falar. Mas tá aqui, ó. É esse vídeo aqui onde eu faço perguntas para as pessoas. Se vocês puderem depois, dê uma olhada lá. É um vídeo realmente que vai ou trazer felicidade ou indignação para você, tá bom? Mas é esse vídeo aqui que o biólogo Henrique tá falando. Cara, isso me entristece muito. Porque, por exemplo, eu fui obrigado... Eu ensinei os meus filhos a falarem que são católicos. Porque eles já começaram a sofrer um certo bullying das crianças, entende? Tipo assim, pô, mas peraí, o que seus pais são? E aí a gente ensinou eles a falar que são católicos não praticantes. E a minha filha sofreu um assédio com a professora da escola, né? Por uma perseguição religiosa. Clara e nítida. E, coitada, ela não sabia nem falar direito. Então, assim, eu tive que tirar ela da escola.
Eu tive que tirá-la da escola. Só voltou quando a professora saiu. A minha filha chegava assustada em casa. E provavelmente para aquela professora, minha filha era um demônio. Né? Então assim, os meus filhos passam o preconceito pela minha posição e pela posição da minha esposa. A gente não pode dizer que simplesmente a gente não acredita em nada. E é engraçado, porque assim, a família dos coleguinhas é o que a gente chamaria de, muitas das vezes, a família desestruturada para dentro da igreja. Porque, tu vê, eu tô há 20 anos casado com a minha esposa. Os coleguinhas, um pai não tá lá, o outro já é casado com outra família, já é assim, tudo desvirtuado naquilo que diz o molde da igreja, né? Mas, no entanto, a família ruim é a minha. E aí quem sofre são os meus filhos. Claro, eu não estou dizendo que eles têm a família desvirtuada nem que sejam ruins. Estou falando dentro dos moldes da igreja, é isso. Biólogo Henrique, rapidinho. Deixa eu somente ler um superchat aqui. O área 8. Valeu, muito obrigado. Biólogo Henrique, fortíssimo abraço para ti aí, Valeu. cara. Agradeço a você de todo o coração, viu? Antônio, estamos nos despedindo também aqui agora, mas deixa-me ler aqui. O Área 8 Projetos mandou R$10 e falou: Jason, busquei a Deus. Olha que coisa bonita, olha que coisa interessante, Antônio. Estamos aí com 714 pessoas, subiu, deu um ápice muito bom aí. Agradeço a todos os amigos que estão sempre com a gente, tá? Nos dando essa confiabilidade e credibilidade. Jason, busquei a Deus de todo o coração. Olha que coisa bonita. Busquei a Deus de todo o coração. Cara, para falar uma coisa dessa, realmente tem que buscar a Deus, né, rapaz? Mas quando o encontrei, vi que estava olhando para mim, né, para um espelho, e Deus não era mau quanto eu, feito à imagem e semelhança. Hoje eu sou livre. Quer dizer, o camarada constata isso. Quando ele contesta, pessoal, entenda, a arte da dúvida, da crítica, da pergunta, leva você a se olhar no espelho e a se ver conversando com você mesmo. Isso até mesmo é um livro de Agostinho chamado Solilóquios, né? É um livro que Agostinho fala com ele mesmo e ele responde a si mesmo as indagações mais profundas do seu ser. Quando um crente está orando, ele não está orando para Deus. Ontem, por exemplo, eu fui até uma igreja católica aqui próximo, eu fiz como todo católico faz. Uma bênção, pedi lá, rezar o terço, orei, tal, aquela coisa, mostrando como que é o dia a dia de um católico. E você vê que pais e mães entram para conversar com Deus, e Deus não conversa com você. O que você diz agora? Você que é testemunho de Jeová, você é adventista, você é católico, você é espírito umbandista, seja o que você for. Abandona isso, deixa isso de lado, já que não é útil. Se você confia mais no teu cachorro, pastor alemão, tá lá, confia mais no teu Rottweiler, no teu Bulldog, é porque você não tem confiança em Deus algum. Se os teus muros têm cerca elétrica, é porque você não confia em Deus. O anjo do Senhor acampa, Antônio, olha que coisa, o anjo do Senhor acampa ao redor, quer dizer, 360 graus. Ao redor daqueles que o temem. Você acha, Antônio, seja sincero comigo, se eu confiasse em Deus e eu confiasse que realmente existiam anjos dos céus, miríades e miríades de anjos, me protegendo, me amparando, você acha que eu teria muros com cercas elétricas, Antônio? Com câmeras vigiando tudo, com seguranças fortemente armado com um Glock? Você acha que eu estaria assim? Carro blindado? Foi agora na igreja lá que foi assaltada e levaram todos os ar-condicionados da igreja? E os caras botaram uma placa lá pedindo para os ladrões não levarem mais nada. O padre Caetano, rapaz, colocou uma placa lá, deixando bem claro: senhores ladrões, não venham perder seu tempo aqui, porque os seus amigos já levaram tudo. A igreja, rapaz, foi alvo de perseguição pela 21ª vez. E eu tava perguntando para as pessoas, eu falei assim: olha, o que é que vocês podem falar para uma pessoa que vem aqui pedir proteção para sua própria casa? Imagina, Antônio, eu vou para essa igreja pedir ao padre para que fale com Deus por mim, porque eu não posso falar, é só o padre que fala, criar essa ponte. Como é que eu vou pedir a esse padre para que Deus proteja a minha casa, sendo que a igreja já foi roubada 21 vezes e levaram os ar-condicionados da igreja todinho e o povo tá lá
O povo confia. Então, o que é a igreja? A igreja é somente um clube social para pessoas carentes e desesperadas. E você vai encontrar lá enganadores. Você não vai encontrar Deus. Comércio de ilusões, né? Poxa, maravilhoso, eu gostei desse termo, comércio de ilusões. E isso não é só na igreja A, na igreja B, na igreja C, são em todas as igrejas, em todas as religiões. Olha, nós temos outros amigos aqui, inclusive o RC, tá junto com a gente, não sei porque o RC não entrou antes. O Carlos, Testemunho de Jeová, também está aqui, mas infelizmente, pessoal, já estamos com 2h30 de live. Vocês sabem que esse horário, viu, RC? Me perdoa aí, viu, RC? Me desculpa aí, meu irmão. É porque nós estamos com 2h30 de live. O Antônio tem que sair agora. Eu nem comi nada, tô com dor de cabeça aqui, ó. E preciso agora finalizar. Eu não entrei antes porque eu estava deixando que os cristãos aí conversassem com vocês, né? Fizessem essas perguntas deles, mostrassem as dúvidas e falassem um pouco sobre eles também. Aí eu só entrei mesmo porque eu vi o link aqui lá em cima, e aí eu tinha até saído e quando eu voltei tava o link lá em cima, tava o Henrique aqui. Aí eu só entrei para parabenizar vocês, né? Agradecer muito também por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Quando eu conheci o canal do Antônio e o seu canal, eu ainda não era ateu, eu era só um crítico, né? Eu era uma pessoa crítica que estava buscando conhecer, buscando entender, eu estava em busca da verdade, como se tem algumas pessoas que usam esse título, né? Em busca da verdade. E eu acabei encontrando a verdade através de canais, como o canal do Antônio Miranda, o canal do Jason Ferreira, e também o canal de outros ateus aí também, né? Que eu acabei conhecendo e entrando e tal. E aí eu fui buscando, através dessas palavras que vocês apresentam, eu fui buscando, fui pesquisando, assim como o Antônio diz, não acredite em mim, vá pesquisar, vá atrás das fontes, busquem, e foi o que eu fiz, eu fui atrás, busquei, e eu vi que realmente, além do Deus bíblico não existir, também os deuses de outras religiões também não existem, e também descartei a possibilidade da existência de qualquer criador, um designer inteligente, porque analisando toda a realidade, ela mostra e prova e evidencia que não há um criador inteligente por trás de nada disso aqui. Show de bola. Tá mudo, Jason. Inclusive o Lúcio mandou lá um super sticker de R$4, muito obrigado. O Maurício aqui, Gonçalves, mandou aqui R$2 e falou: Jeová, diabo, né? O pai de Jesus é outra figura. Obrigado aqui pelo seu super sticker, né? Pelo seu super chat, muito obrigado a todos vocês, um fortíssimo abraço, pessoal. Obrigado por tudo e eu espero muito que vocês estejam conosco na nossa próxima live. Fica na paz e até o próximo vídeo, pessoal. O que acabamos de assistir é o tipo de conversa que a igreja não quer que você tenha. Não porque seja perigosa, mas porque é honesta. E honestidade é o maior inimigo de qualquer sistema que depende da sua ignorância para sobreviver. O Jason e os outros ali na live colocaram o dedo numa das feridas mais podres do cristianismo. A doutrina do inferno como ela realmente é pregada. Não o inferno poético, não o inferno metafórico que o teólogo moderno tenta vender nas universidades. O inferno real. O inferno que o pastor grita no culto de quarta à noite. Aquele onde a Dona Maria, que acordou cedo a vida inteira para sustentar os filhos, que nunca roubou, nunca matou, nunca fez mal a ninguém, vai queimar para sempre porque não levantou a mão numa reunião de jovens aos 17 anos. Enquanto isso, Hitler, se tiver murmurado o nome de Jesus no último segundo, está no céu tomando café com os apóstolos. Isso não é teologia. Isso é a estrutura moral mais depravada que uma mente humana já produziu. E eles chamam isso de amor. Eles chamam isso de graça. Eles chamam isso de boa nova. E tem mais. Porque o buraco é mais fundo do que parece. O Jason tocou em Calvino e Agostinho, e é aí que a coisa fica verdadeiramente doentia. Porque se a predestinação for verdade, se Deus escolheu antes da fundação do universo quem vai para o céu e quem vai para o inferno, então o livre-arbítrio é uma mentira. A evangelização é uma peça de teatro. O culto é um show sem propósito. E Deus criou seres humanos já sabendo, já querendo, já determinando que eles nasceriam, sofreriam e seriam lançados no fogo eterno. Não por escolha deles, por escolha dele. Isso é o que Calvino chama de soberania de Deus. O resto do mundo chama de sadismo.
E o Jason, que conheceu essa doutrina por dentro, que pregou por igrejas, que viveu esse sistema, saiu de lá com uma clareza que só quem passou pelo processo tem. Não é raiva cega, é diagnóstico preciso. É o olho clínico de quem conhece o paciente e sabe exatamente onde está a gangrena. Mas o momento mais devastador da conversa foi quando o assunto chegou na hipocrisia prática do crente moderno. O cristão que diz que Deus cura, mas corre para o pronto-socorro. O cristão que diz que Deus provê, mas paga o plano de saúde. O cristão que lê Tiago 5, 17 e 18, onde está escrito que Elias era um homem como nós, com o mesmo poder, e mesmo assim faz fila de 8 meses no SUS, em vez de orar pela própria cura. O Jason perguntou, e a pergunta não tem resposta honesta dentro do sistema. Se Deus conhece você por dentro e por fora, melhor do que qualquer médico, por que você não vai se tratar com Deus? O silêncio que vem depois dessa pergunta diz mais do que qualquer sermão. Diz que no fundo, lá no fundo onde ninguém admite, eles também não acreditam. Eles acreditam o suficiente para pagar o dízimo, para ir ao culto, para postar versículo no status, mas não o suficiente para dispensar a quimioterapia. E isso, minha gente, é a prova mais honesta de que o sistema inteiro é construído sobre uma fé que os próprios fiéis não levam até as últimas consequências. Porque no momento em que a vida realmente está em jogo, todo mundo chama um médico. Valeu demais e até o próximo vídeo.